Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 70 da série Enem por questões com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano passado, tá? Enem 2019, que trata de potenciação e radiciação. Para a gente resolver ela, na verdade tem duas formas de resolver essa questão. Ou você pode pensar em exemplos e aí resolver usando as propriedades de potências e raízes, ou você pode interpretar isso aqui também como se fosse uma função exponencial, tá? Eu vou discutir os dois jeitos aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte: o que é uma potência? Tá? Uma potência de um número nada mais é do que o produto daquele número vezes ele mesmo tantas vezes, n vezes. Então, x elevado a n é x vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x, n vezes. Isso é uma potência. Uma raiz, uma enésima raiz de x, é exatamente o contrário disso daqui, ó. Se x elevado a n é x vezes x vezes x vezes x vezes x, n vezes, a enésima raiz de x é que número vezes ele mesmo, tantas vezes, né, n vezes, dá igual ao x. Então, uma operação é exatamente o contrário da outra. Uma potência é o contrário de uma raiz. E elas se relacionam segundo essa lógica aqui, ó. Se eu tenho no meu expoente, né, da minha potência, uma fração, eu posso converter isso aqui para uma raiz de x elevado a a dentro de uma raiz de grau p. Então, potências e raízes são conversíveis, né? Convertíveis entre si. Eu posso transformar uma potência numa raiz e uma raiz numa potência e vice-versa. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma raiz cúbica de x, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Se eu tenho y elevado a 3/4, isso é a mesma coisa que uma raiz quarta de y elevado a 3. Então, eu consigo converter um no outro. E sabendo isso daqui, sabendo essas propriedades, essa propriedade de potenciação e radiciação, e sabendo o que é uma potência e uma raiz, dá para resolver essa questão. A outra forma de resolver é pensar numa função exponencial. Uma função exponencial é uma função do tipo f de x é igual a uma base a elevada a x. Então, isso é uma função exponencial. A minha incógnita, o x, ele está no expoente. E aí, a gente tem basicamente dois tipos de função exponencial. As exponenciais crescentes, que acontecem quando o a é maior que 1, e o gráfico dela é uma coisa desse tipo aqui, ó, uma exponencial crescente. E a gente tem também exponenciais decrescentes, que acontecem quando a minha base, o meu a, está entre 0 e 1. Ela é desse tipo aqui, ó, ela decresce. Em função, quanto maior o x, menor é a minha função, no caso da decrescente. E no caso da crescente, quanto maior o x, maior a função. Na decrescente, quanto maior o expoente, menor a minha função. Isso acontece porque é o seguinte, ó, para números maiores do que 1, se a gente pega o 2, o 3, tanto faz, e a gente tem uma potência desse número, quanto maior esse n, meu expoente, quanto maior a potência, maior vai ser o número. Então, eu tenho 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Então, eu estou aumentando o meu n, né? Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Estou aumentando meu expoente, o resultado está aumentando.
Com o 3 é a mesma coisa. 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 3, 27. E por aí vai aumentando. Então, esse caso aqui é o caso da crescente. Quando eu tenho um número entre 0 e 1, por exemplo, 1/2, quanto maior é meu expoente de uma potência, menor é o meu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho esse 1/2 elevado ao quadrado, eu vou ter 1/2 vezes 1/2, que é 1/4, ou 0,25. Se eu tenho 1/2 elevado a 3, é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que é 1/8, ou 0,125. 1/2 elevado a 4 é 1/16, que é igual a 0,06125, e por aí vai. Então, aqui, ó, quanto maior é o meu expoente, menor é meu resultado, porque a minha base está entre 0 e 1. Então, isso caracteriza aqui uma função exponencial decrescente. Quanto maior o expoente, menor o resultado. Então, nessa questão que a gente vai ler agora, tem essas duas formas de resolver aqui, que estão ligadas, tá? Essas duas formas não são tão diferentes assim, são só formas diferentes de ver isso daqui, na forma de uma função ou na forma algébrica mesmo, usando propriedade de potenciação. Então vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Então, ele está me falando que esse índice é um valor entre 0 e 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x. O segundo, raiz de x. O terceiro, x elevado a 1/3. O quarto, x ao quadrado. E o último, x ao cubo. E nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Então, esse x aí, ele não é zero nenhum, é um valor entre eles. E aí a pergunta é, qual desses países obteve o maior IDH? Ou seja, desses termos aqui, ó, x, raiz de x, x elevado a 1/3, x ao quadrado e x ao cubo, sendo x maior que 0 e menor que 1, qual é maior? Essa aqui é a pergunta. Como é que a gente descobre isso daqui? Bom, da primeira forma aqui, que é usando as propriedades de potência, você tem que pensar no seguinte, tá, vamos supor o x, então, um número entre 0 e 1. Pode ser até 1/2 que eu usei aqui. 1/2, eu vou ter 1/2 no valor de x. O x ao quadrado vai ser 1/2 ao quadrado, que é 1/4. E o x ao cubo vai ser 1/8. Então, aqui, é lógico que 1/2 é maior do que 1/4, que é maior do que 1/8. Então, eu já descarto essas duas opções. E aí, eu tenho raiz de 1/2 e 1/2 elevado a 1/3. Qual desses termos aqui ainda é maior? Bom, raiz de 1/2, eu tenho que pensar num número que vezes ele meio dá 1/2. Isso não é uma raiz exata, tá? Mas, com certeza, essa raiz aqui é maior do que 1/2. Por quê? Porque um número menor que 1, quando ele é multiplicado por ele mesmo, o resultado, como a gente já viu, ó, um número menor que 1, quando eu multiplico ele por ele mesmo, o resultado sempre diminui. Então, eu estou procurando um número vezes ele mesmo que vai dar 1/2. Esse número, eu não sei quem é, mas com certeza ele é maior do que 1/2. Então, raiz de 1/2 é maior do que 1/2, com certeza. Então, já descarto esse cara. E aí aqui eu tenho 1/2 elevado a 1/3. Vamos transformar essa potência em uma raiz. Ó, o numerador da minha fração continua como expoente do meu x. O denominador da minha fração
vira o grau da minha raiz. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui, raiz cúbica de 1/2 elevado a 1, que é 1/2 mesmo. Então, raiz cúbica de 1/2. Quem é maior, raiz quadrada de 1/2 ou raiz cúbica de 1/2? Raiz cúbica de 1/2, porque aqui eu estou procurando um número, é um número vezes ele mesmo, que dá 1/2. E aqui eu estou procurando um número vezes ele mesmo, que dá 1/2. Como a gente viu, se eu estou falando de um número que é menor do que 1, o produto sempre diminui. Então, com certeza, o A vezes A vezes A, o fator A é maior do que o fator B. Porque eu estou multiplicando ele vezes ele mesmo, para dar 1/2. Então, eu estou fazendo isso 3 vezes, enquanto no outro eu estou fazendo 2. Então, o resultado, com certeza, é esse cara aqui, ó, x elevado a 1/3 dá o maior resultado. Tá? Então, você pode fazer isso algebricamente ou pensar no seguinte. Pensar que esses termos aqui, o x, o raiz de x, o x elevado a 1/3, são todas funções exponenciais. Então, vamos pensar nessas funções. Y igual a x, y igual a raiz de x, que é x elevado a 1/2, né? A raiz quadrada eu posso transformar nisso. Y igual a x elevado a 1/3, y igual a x quadrado e y igual a x ao cubo. Com x entre 0 e 1. Se a gente considerar isso aqui funções exponenciais, a gente, sabendo que a base, né, o meu x, que é a base aqui, ele é entre 0 e 1, com certeza isso são funções decrescentes. E em funções decrescentes, quanto maior o x, quanto mais para a direita eu estou no gráfico, mais para baixo está indo a minha curva, né? Menor ela é. Então, quanto maior o x, menor a função. Então, com certeza, o x elevado a 3 é pequeno, o x elevado a 2 é pequeno também. E o contrário é verdadeiro, né? Em funções decrescentes, né, exponenciais decrescentes, quanto menor o x, quanto mais para a esquerda eu vou, maior é o valor da minha função. Então, eu tenho que basicamente olhar desses 5 termos aqui que tem x elevado a alguma coisa, qual que tem o menor expoente, porque aí ele vai ser o maior de todos. O menor expoente é 1/3. 1/3 é menor do que 1/2, que é menor do que 1, que é menor do que 2, que é menor do que 3. Então, 1/3 é o menor. Essa é a minha resposta. Então, a gente está olhando para o primeiro, segundo, terceiro país. Letra C. Então, essa é uma questão, pessoal, que exigia esse nosso conhecimento aqui ou de função exponencial, se você for por esse caminho, ou de propriedade de potência, se você for usar esse primeiro caminho que a gente fez. Mas a resolução passa por esse conhecimento aí de potências de qualquer forma. Então, saber tanto essas propriedades quanto a questão de funções crescentes e decrescentes é legal também, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!